E hoje a gente tem um grande retorno aqui pro nosso podcast. Salve, salve, Cato, bem-vindo de volta. Grande mesmo, hein, que eu tô cada vez mais gordo, nunca vi, rapaz. Salve, salve, galera, tô de volta. E, cara, PC dando ruim, só pra falar pra vocês aí, galera, o meu computador começou a dar problema e eu não sabia qual era a direção do problema. Começou a dar muita tela azul, começou a não querer ligar, e eu ia tentar fazer algum processo no PC, ele caía, dava tela azul, sempre travava, sempre acontecia alguma porcaria e eu não conseguia trabalhar direito, tanto que eu fiquei a semana passada, né, a semana do dia 4 até o dia 8, sem conseguir fazer live direito. Na verdade eu fiz no dia 8 pra testar, isso porque eu levei num técnico e ele falou pra eu usar sem uma das memórias RAM e aparentemente uma das minhas memórias RAM pichou. Já comprei outra, tá pra chegar, mas pô, isso me atrapalhou muito, né, e não sabia mexer direito com hardware. Vocês sabem mexer com informática assim? Sei, pra caramba. A única vez que eu abri um computador eu queimei o processador. Jesus. Cara, eu sei o básico pra me virar quando tem alguma coisa errada. Mais do que isso, eu não consigo, não. Eu sou isso também, cara. Nem isso. Eu não arrisco, não. O meu computador aqui, ele tava ficando meio lento, superaquecendo. Aí eu pedi socorro pro meu primo, que é professor na área. Falei, dá um jeito aqui. Aí ele pegou, ele abriu, limpou por dentro e deu um tapa aqui no computador. Porque eu falei, a única vez que eu mexi deu ruim, vou deixar com quem sabe. Tô ligado. Horrível, cara. É horrível demais isso e eu sei realmente o básico. E aí, mais do que, tipo assim, um pouquinho assim, tipo, tirar um equipamento, tal, mexer ali, tipo, tirar uma memória, limpar, eu mexo. Agora, identificar problema de hardware, não dá pra mim. Meio que é um pouco de experiência identificar problema de hardware, um pouco de eliminação, mas pra quem não mexe ou nunca mexeu, é quase impossível você identificar de primeira. É só na experiência mesmo de quem já cuida de computador há muito tempo pra saber, assim, sei lá, aconteceu X ou Y, o cara já fala, então é isso ou isso, ou sei lá, é memória ou HD. Aí é só experiência mesmo, velho. Bota a experiência nisso. E isso atrapalha muito, né? Porque eu não podia... Tipo assim, o computador, na última gravação, meu computador tava funcionando. Mas ele poderia, a qualquer momento, não... Tipo, eu ainda não tinha identificado que poderia ser memória RAM. Foi no dia seguinte que eu levei, e aí o cara falou, olha, testa sem a memória. Se eu não me engano, vocês gravaram, foi na quarta-feira, eu levei no técnico na quinta, e na sexta-feira de manhã ele me entregou o computador e falou, testa, mas sem usar a memória, usar essa memória, usa uma só. Então, tipo, corri o risco de eu começar a gravar com vocês e perder a gravação no meio porque deu problema no PC de dar tela azul e perder o arquivo. E aí não dá pra atrapalhar a gravação, né? Tem que fazer um negocinho direito. Mas que bom que tá razoavelmente resolvido, né? E aí agora pode voltar à produção normal. Não, com certeza. Tá, tipo, um pouco lento, algumas coisas pra poder fazer, mas tô conseguindo editar vídeo, consigo renderizar, consigo fazer live, às vezes dá umas travadas na hora de trocar uma cena no OBS, mas é isso até chegar a memória, que eu espero que chegue aí até sexta-feira, já que tá vindo do Rio. Pô, se tá vindo do Rio, o Correio podia fazer o serviço direito, né? Pois é, tomara, né? Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, salve, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver ouvindo aí o nosso querido Dragon News Podcast de hoje. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Cato Play, e estamos de volta, um pouco mais lento do que anteriormente, mas estamos de volta. Olá, pessoal, eu sou o João Alcim e um feliz Dia das Crianças a todos aqueles que não deixaram a sua criança interior morrer por aí. Fala, galera, eu sou o GH e tô meio desanimado com o online, mas animado por live. Somos 3, então. Somos 3. Porque, vou falar pelo Alcim, porque o Alcim já se pronunciou quanto a isso, mas, cara, eu também tô desanimado com o online. Eu ainda tô usando muito ele porque, né, trabalho não com ele. Não tem outra coisa, né? Eu trabalho com ele, né? Agora, complicado, cara. Tô muito ansioso pra que esse live chegue logo pra gente poder usufruir dessa criança. O que eu tenho usado muito do online é pra farmar os boosters pra chegar no live com
os cristais boladão. É nisso que eu tô. Nem isso eu tô fazendo, cara. De tão desanimado que eu tô. Ah, não, eu tô fazendo. Fiz uns farm legalzinho. Eu aproveitei aquele torneio que eu falei um tempo atrás que eu consegui pegar top, me deu $5 de crédito lá, fui na loja, vi qual era o booster mais barato que tinha, comprei tudo dele e é isso aí, é basicamente isso que eu vou ter. Ganhei uns de uns amigos também e vamos ver, né? Não sei, acho que eu não vou chegar no 125, mas eu vou tentar. Eu tô quase, eu tô com 110 booster na conta, sem contar aquele... Tá ligado? Eu não sei se vai valer, mas tá ligado que tem como você comprar uma caixinha do Pikachu com moeda e ela é trocável? Eu tô com isso aí que eu ia fazer, cara. Eu tô com uns 22 desse na conta, cara. Que eu peguei de troca assim que eu vi inútil. Que aquilo ali dá pra você fazer uns farm com aquela parada. Eu tava fazendo uns farm com ele. E aí eu deixei então com uns 22 na conta. Eu só não sei se vai valer. Se valer, eu já tenho já, galera. Eu tenho 110 booster na conta, mais esses 22 aí, desses itens do Pikachu. Se você que tá ouvindo nós aí e não conhece, quando você entrar na parte de compra do Pokémon TCG Online atual, tem uma areazinha onde você consegue comprar uns itens. Aí tem um itemzinho do Pikachu que você compra com moeda, custa 50 moedinhas. Mas esse item, ele é desbloqueado. Você pode usar ele como troca. Então você pode usar ele pra farmar. Fiz muito farma com ele. Bom, vamos entrar na notícia aqui. A primeira pra conversar com vocês é sobre os Zamazenta V-Shine e os Zacian V-Shine. Diferente da notícia de semana passada, que eu não estava no cast, mas eu ouvi. Ah, bom. Aqui, essa notícia fala sobre os códigos que serão distribuídos pela GameStop para o jogo Pokémon Shield, né? Eu acho que aqui fala só sobre o Shield, né? Mas vai estar disponível aí pro jogo. Será no dia 22 de outubro até o dia 11 de novembro. Então eles vão poder ali pegar o seu Shiny Charizard no Pokémon Shield. Shiny Zacian, rapaz. Shiny Zacian no Shield e Zamazenta no Sword. Eu não sei por que eu vim com Charizard na cabeça. Entendi, foi nada. Mas nesse período do dia 22 de outubro a 11 de novembro, você vai poder pegar o Zacian no Shield. E o Zamazenta do dia 12 de novembro ao dia 27 de novembro no Sword. Ele vai ficar disponível. E tem um lance ainda do Japão ali, o Alcim, que ele fala na Japão e na Coreia do Sul a partir do dia 22 de outubro, é isso também? Ele tinha sido anunciado essa distribuição do Shiny Zacian e do Shiny Zamazenta antes, só pra Japão e Coreia do Sul, né? Começando, inclusive, no Japão agora no final do mês. Isso até surpreendeu um pouco vir pra cá, é possível ver até nos comentários, né? Porque na geração 7, o Necrozma, né, teve algo parecido, mas que ficou exclusivo pra Japão e Coreia do Sul, e dessa vez trouxeram pro Ocidente, entendeu? Então, porque assim, tanto o Zacian quanto os Zamazenta são Shiny Locked, você não consegue obter de forma legítima dentro do jogo um Zacian ou um Zamazenta Shinies, eles vão ser sempre regulares. E agora vai ser aqueles resets que a galera faz pra poder pegar? Não, nem com aqueles resets. Eles são locados, eles não existem Shinies de maneira legal dentro do jogo. Você só conseguia obter usando o código. Aí com essa distribuição, né, vai ser a única maneira legal de obter um Shiny Zacian ou um Shiny Zamazenta. Eu achei interessante até que eles trocaram o jogo, né? No Sword você já pega o Zacian, aí você vai pegar o Zamazenta Shiny. Pra quem é fã dos jogos aí, bonzão, cara. Podia ter uma versão dessa de carta, né? Você vai no evento X aqui no Ocidente e leva uma cartinha dos Zacian Zamazenta. Olha o tanto que ia ser da hora. Seria bem legal, né? A gente seria brabo, hein? A gente recebia as cartinhas de liga, né? As liguinhas e aí seria legal ter um evento específico onde você consiga uma carta dessa, sabe? Nem que fosse premiação pro top 4, alguma coisa do tipo, sabe? Seria legal ter uma premiação assim. Saudades. Continuando, temos produtos da Ultra Pro especial aí do Lucario, uma arte do senhor Ken Sugimori. Tem o álbum, vai ter o portfólio, o pocket, tem 2 tipos ali, né? Aparentemente, 2 imagens. Tem o Pro Binder também, sleeve, deckbox e playmat. Meu querido, hoje eu tô com um problema de memória, eu não sei se é o cansaço. GH, esse playmat do Lucario fica bonito na mesa do jogador ou o nego dispensa?
do Lucario, cara, o povo curte o Lucario pra caralho, né? Desde a adição dele. Então, assim, pra colecionador, com certeza. Agora, pra jogador, é bem da hora esses playmates personalizados, assim, da Ultra Pro. Aqueles que a gente tinha de regionais um tempo atrás, eu era meio assim, não gostava tanto dos playmates regionais, porque tinha sempre a mesma ambientação atrás. Vocês já viram? Que todos os playmates de Ultra Beast que a gente teve, tinha sempre a mesma paisagem atrás, sim, praticamente. Eu lembro. E... sei lá, não gostava muito daquilo lá, não. Agora, esse aí eu achei bem da hora. Tipo, tem as pokebolazinhas, tem os Lucariozinhos pequenos, a sombra dele, é um negócio bem temático mesmo. Seria legal se fosse Mega Lucario também, né? Ou se tivesse o Lucario e o Mega Lucario, talvez. Design é maneiro, né? Nossa, eu vou falar pra você que eu gostei desse Lucario aí. A arte do Ken Sugimori aí não trocava por Mega não, viu? Vou falar pra vocês. E se você tiver um playmat desse aí e você não curtiu o Lucario, manda pra gente que a gente arruma um destino pra ele. Com certeza. Eu tenho um desse com o Melmetal. É o Lucario e Melmetal, de um regional que eu participei. Só que aí tem aquela paisagem atrás que eu falei que eu não curto tanto. Então. Esse aqui ficou bem mais legal com essa divisão aqui no canto, com ele pequenininho com a Pokébola. Ficou muito legal. Eu gosto da paleta de cores. Eu acho essa paleta de cores muito boa também. Eu acho muito bonita a paleta de cores e valoriza muito ali dá um destaque legal pro Lucario. Os sleeves da Ultra Pro, eles são decentes? Ou esses sleeves são ruins que nem os de Elite Trainer Ball? Não, esse sleeve aí deve ser que nem o de Elite Trainer. Não muda muito, não. É aquele sleeve gloss, né? Não é mate nem nada, então não dura muito tempo, não. Isso é só pra guardar, porque pra coleção. Assim, geralmente quando tem estampa, tem dois tipos de sleeve diferentes. Tem aqueles em que a estampa é colada em cima do sleeve, e tem aquele que a estampa é realmente impressa no sleeve. Esses aí, no histórico da Pokémon, são todos colados no sleeve. Sim. Então isso aí, meu irmão, no primeiro jogo que você jogar, o cara embaralhar aí, você vai ver as lasquinhas saindo do sleeve. Não tem pra onde correr. Nem não. tanto, só se, ô GH, agora, só se você for esmeril, porque na nova regra da Pokémon que vocês estavam falando no último programa, tem um lance de você não traçar mais pro seu oponente cortar o deck, né? Você mesmo que faz um esquema de cortar, e aí o cara, filho, não vai encostar no seu deck. Se você for esmeril, já era. Não, mas mesmo assim, mesmo se embaralhando com cuidado, ele não dura muito tempo, não. Eles desgastam rápido e colado ou impresso na parte traseira, o desenho risca e machuca muito fácil. E aí, pra alguém reclamar que teu barato tá marcado, 2 palitos, sabe? O único jeito, sim, mais válido de usar um desse é pegar aquele sobre sleeve, sabe? Que o pessoal coloca por fora desse aí, e aí transforma ele em mate, apesar de ficar meio, tipo, baixa resolução o desenho atrás, sabe? Aí você consegue usar ele tranquilamente. Mas eu particularmente, via poucas vezes a venda aqui no Brasil. No Japão é muito popular esse sobre. Um amigo meu usava desse jeito aí. Não pode falar aí. O Yukio falou que lá no Japão eles usam muito, porque lá eles usam muito os sleeve com personagem, com desenho. Isso. E aí ele disse que tem esse sobre sleeve aí. Eu nem sabia que isso existia. Não, mas tem. Um amigo meu tem. Um amigo meu usava bastante esse sobre sleeve. Ele tinha um sleeve específico lá que ele gostava muito. Acho que era até aquele do Eevee, bem famoso da Pokémon. Só que, cara, ficava uma montanha de decks. Quase que dobrava o tamanho, assim. Era uma desgraça pra embaralhar. Eu acho que você usar um desse aí, você não pode usar, por exemplo, o Perfect na carta. É a carta dentro do sleeve e o sleeve dentro do over, né? Se ainda quiser colocar Perfect, aí não existe mão que consegue embaralhar. Alcide, deixa eu tirar uma dúvida com você que é juiz. Sobre o Perfect, que é um sleeve transparente pra proteger a carta, pra colocar antes de colocar dentro do sleeve, pra quem não conhece. Se eu colocar em uma carta, eu tenho que colocar nas 60? Todas elas. Porque ela deixa o visualmente diferente, né? Então, tecnicamente seria uma carta marcada, né? Ela tá diferente das demais. Mas... Com um pouco de treino você consegue perceber quando ela tá com Perfect ou não, né? Então ela fica um pouquinho mais grossinha, você consegue, por exemplo, encontrar ela no meio do baralho com alguma facilidade. Entendi. Então seria carta marcada. Se for usar, tem que colocar em todas. Muda o tato da carta também. Quando você pega e aperta, assim, você sente que é uma carta diferente. Exatamente. Entendi. Faz sentido. Inclusive tem card game que é proibido double sleeve, justamente porque é muito difícil você controlar
controlar isso. Entendi. Você controlar, tipo, que as 60 cartas sejam double sleeve. Então, tem cards game que eles proíbem double sleeve, só pra não ter o trabalho de ter que fiscalizar isso. Entendi, faz sentido. Bom, continuando aqui, temos mais sobre celebrações. A coleção agora saiu uma notícia que no Japão temos revelado todas as cartas da coleção. E diferente da gente aqui, cara, no Japão eles vão ter cartas de energia, foil, reverse foil no caso, de celebrações. Seria muito legal se essas energias viessem pra nós. Não tem de fada, mas, cara, eu acho muito bonito esse design. Ainda vem com uma marcação de 25 anos deles lá, né, que é diferente da nossa. Mas, pô, muito legal, cara. Essas energias, eu gostaria de ter essas energias. Eu achei bastante curioso que eles tenham adicionado assim, né? Até porque se foi revelado só agora, fica parecendo que, e comprovado, né, que a gente recebeu o primeiro com o Japão, né? Lá só vai lançar dia 28, aqui a gente já tem as cartas sendo vendidas. Uma coisa rara da gente ver, né? Verdade. É verdade. E energia reverse é um dos melhores investimentos que tem pra fazer, cara. Porque nunca cai, né? Exceto a energia de fada. Eu já ia falar isso, a energia de fada tá aí pra te contrariar. Mas foda-se fada, ninguém liga. Ô, louco! Que isso, gente? Assim também não pode. Bom, falando ainda de Celebrations, numa outra notícia foi mostrado todas as cartas. A galera já assistiu os unboxings, a gente só quer trazer as notícias direitinho pra vocês mesmo, mas já todas as cartas de celebrações, todos os produtos e todas as promos. Pra gente aqui, vocês falaram no último programa que ainda não tinha uma data, porque iria atrasar a box do Dark Silver e do Charizard, e os 4-pack também vem pro dia 29 de outubro. Os 4-packs são do Dragapult Prime e do Zacian Level X, e aí teremos Charizard Lance, Dark Sylveon e a box do Pikachu VMAX, que também ainda não chegou pra gente, né? E o Pikachu Dourado também, né? Pikachu Pokémon Dourado. Então esses produtos vão chegar pra gente mais pro final do mês. A gente até comentou no episódio passado acerca do atraso que foi anunciado, né? Aqui pro Brasil atrasou só o Charizard do Lance e o Sylveon Sombrio. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, além desses dois, também atrasou a box do Pikachu V-Union, né? Tá chegando, né? Ficou a curiosidade se a gente vai ter essa carta do Charizard de metal, do Pikachu de metal, que agora eu já tô achando que a gente não vai ter, mas vamos aguardar. É muita coisa, muito produto, né? Agora eu fiquei confuso. O 4-pack, a box do Pikachu, eles estavam mais pro final de outubro mesmo? Não tava agora pro início, não? 4-pack, a box do Pikachu VMAX. Não, Pikachu V-Union, né? Não, box do Pikachu VMAX. Essa eu não sei se era pra você. Que teria... Essa eu não sei. Então, tem a box do Pikachu VMAX, que vinha com a figura, só que pra gente não vai vir a figura. Nunca vem. Que aí tem o Pikachu V e o VMAX. Acabei de ver aqui. Eu não sei, essa do Pikachu VMAX eu sinceramente não sei pra você. Os quadripacks vão sair agora no fim do mês, pelo que tá planejado, junto com o Charizard do Lance e o Sylveon Sombrio. Lá fora já saíram os quadripacks e no final do mês vai sair o Charizard do Lance, o Sylveon Sombrio e o Pikachu V-Union. Agora, esse do Pikachu VMAX eu sinceramente não vi ninguém comentar sobre a data ou se realmente vai vir pra cá, com ou sem figura, não sei te dizer, mas... Esse aí também eu não fiquei sabendo, não. Não, eu lembro que a Copag, quando falou da live deles, que eles anunciaram, que viria, mas sem a figura, porque eles não conseguem importar essa figura, eles não conseguem trazer pra cá essas figuras. Eu lembro que eles tinham falado que iria vir, a não ser que eu possa ter me confundido, mas eu lembro que eles tinham falado que iam trazer todos os produtos de celebrações, tanto que vai vir a dourada também. Mas por exemplo, as mini teams não vêm, entendeu? Então... mas aí mini team não vende, né? Então, tem isso. Eu não sei ainda como é que eles vão fazer essa parte, né? Tirando a mini team, essa do Pikachu VMAX eu realmente não vi em canto nenhum. A Ultra Premium Collection, que é a que vem com as cartas de metal, era uma coisa que até eu falei no podcast passado, eu gostaria que viesse, mas considerando que o preço americano dela é de $120, o que dá uns 2 milhões de reais, eu acho pouquíssimo provável que venha, não só pelo preço, como pelo fato de serem cartas metalizadas, devem ser absurdamente caras para serem produzidas, né? E então, eu acho que tá bem complicado a gente conseguir ver qualquer coisa nesse sentido
sentido, a única coisa que vai dar é esperar. O que eu sei é essa questão do Silvio Sombrio e do Charizard do Lance, que devem vir ao final do mês de outubro, comecinho de novembro, já deve estar disponível pra todo mundo. Bom, pessoal, essas foram as notícias de hoje. A gente tá com pouquíssimas novidades saindo, né? Mas acho que em breve já deve surgir alguma coisa, já que a gente tem 7 de novembro, né, pra ser lançada. Então em breve vão sair mais informações sobre esse set, ou até de algum próximo lançamento aí, de coisas novas que a gente vai receber pro ano que vem. Porque a gente sabe que o último lançamento dessa parte regular vem agora em novembro, né, com a coleção Fusion. E aí depois pra fevereiro, se eu não me engano, já começa a vir umas paradas novas aí, as coisas muito loucas. Deixa eu... Mas seguindo o nosso... Desculpa te interromper. Fala, meu querido. É que eu, olhando aqui essa notícia sobre as cartas de celebrações que a gente tava falando, eu encontrei um detalhe bastante interessante. Todas as vezes em que sai uma coleção nova, lá em Pokémon.com, eles atualizam a lista de banimentos, mudanças de regras pro formato padrão, pro formato expandido, tudo mais, né? Então eles sempre colocam esse anúncio, dizem quando que ele toma efeito e já avisam quando que vai ser o próximo anúncio. Então eles anunciaram dia 23 de setembro desse ano, tomando efeito a partir do dia 8 de outubro, que nenhuma outra carta foi banida no formato padrão, nenhuma carta foi banida no formato expandido, e falando sobre a Classic Collection, porque essa parte clássica das celebrações tem algumas cartas que são já da época da BW, né? Como o Mewtwo X, os Zernias, o Mega Rayquaza. E aí eles estatuíram... Mega Rayquaza? É o Mega Rayquaza, né? Acho que é o Mega Rayquaza. É Mega Rayquaza. Eles colocaram o seguinte: a expansão Celebrações inclui um subset chamado de Coleção Clássica, que é formada por cartas de toda a história de Pokémon TCG até a Base 7. Essas cartas são consideradas reprints das cartas originais, o que significa que elas são legais em formatos onde as cartas originais sejam legais. Então, se você joga, por exemplo, expandido, o seu Mewtwo X, o Reshiram, o Zekrom, os Zernias, o Mega Rayquaza, a Tapu Lele, são cartas que acabam se tornando legais no formato expandido, por conta desse reprint delas em celebrações. Achei bastante interessante isso. E aí o próximo anúncio de mudança vai ser feito no dia 28 de outubro. Então tem mais coisa pra chegar aí dia 28 de outubro. Eu achei bastante interessante, porque as promos, né, dos Triple Packs vem escrito embaixo que elas não são legais a torneios, né? Mas esses reprints não tem esse texto, né? Eu imaginei, porque no online, quando você abre essas cartas clássicas, e nelas tem uma marcação de tipo de banimento. Algumas tem, e tem o Mewtwo, eu tirei esse Mewtwo online, e o Mewtwo não tem nenhuma marcação. Então, tipo, se o Mewtwo não tem nenhuma marcação online, quer dizer que eu posso usar ele no meu deck, como se fosse um reprint mesmo. Eu tirei esse Mewtwo, e algumas outras que eu tirei tava com uma marcação, assim, aguarde atualização, algo do tipo aparecendo, sabe? Essa carta tá inválida e aguarde a atualização. Provavelmente no Pokémon TCG Live, quando tiver tudo certinho atualizado, eles vai liberar pra gente poder utilizar essas cartas. É interessante isso daí, é bom saber. Pô, esses lançamentos iam ser muito bacanas se a gente tivesse um formato expandido Legacy aqui, né? Pô, demais. Que aí você ia aproveitar todas as cartas praticamente. Legacy é Pokémon patou, né? Deu um headshot, headshot no Legacy. Né? Mas no live, mas assim, acho que nunca teve torneio de Legacy, né? Nenhum evento Legacy em liga. Acho que não, acho que não tem, acho que nem era um formato de verdade fora do online, sabe? A maioria falava isso, que nem era um formato que tinha, sei lá, alguma coisa física, só online mesmo que existia. Mas é interessante, né? Outros card games também tem algo do tipo parecido. O Magic tem isso, não sei se o Yu-Gi-Oh! Tem, o GH pode falar melhor. Acho que o Yu-Gi-Oh! Não tem, né? O Yu-Gi-Oh! Acho que não tem formato, né? Cara, o Yu-Gi-Oh! Tecnicamente tem dois formatos, um avançado e tradicional. O tradicional é o que nenhuma carta é banida, ela é no mínimo limitada. E o avançado é o que a galera usa, que tem torneio e etc. É o único formato que é relevante. Mas no Yu-Gi-Oh! Não tem outros formatos antigos, porque todas as cartas da história do Yu-Gi-Oh! Podem ser usadas, exceto as que estiverem na banite. Nem fala. Deve ser algo muito estranho mesmo. Bom, falar em deck, vamos entrar aqui no nosso assunto da semana, não exatamente de um deck específico, mas de um arquétipo que a gente quer citar. É na ascensão que a gente tá tendo de baralhos que se beneficia ali do Round 1, e principalmente falando sobre golpe decisivo, né? O baralho de Urshifu de golpe decisivo tá numa crescente muito boa. A gente viu que quando ele lançou, ele deu uma flopada máxima
péssima, porque o golpe fluido jogava muito bem, ainda não tinha como você montar um setup decente pra poder jogar com ele, né? Ele fica preso a você jogar com o Round 1 pra poder acelerar a energia nele e tudo mais, e é complicado causar nocaute batendo com 4 energias e ter que voltar as energias especiais e tudo mais, só que a galera encontrou um modus operandi pra ele agora com Umbreon de golpe decisivo, que faz com que esse baralho seja realmente jogável e funcione de uma forma muito boa. Eu tenho jogado com esse deck online, uma lista tá bem diferente das que a gente pegou aqui pra analisar. Vocês vão ter essas listas no Instagram, então sigam o Instagram do Dragon News Podcast, e eu gosto muito de jogar com esses decks, diferente do que a gente tá vendo aqui que joga com ou 3-2 Urshifu ou 4-2 Urshifu. Aqui eu tô jogando joga com 3-1 Urshifu, porque não é muito focado em botar o VMAX pra brincar, não. É mais jogar com Urshifu de golpe decisivo mesmo, batendo 220, né, por causa das energias especiais, e colocando o Zumbro ali pra poder dar aquela puxada de Boys Order, né? O que vocês podem falar sobre essa lista? O que vocês analisaram então, dessa lista? Essa questão do Urshifu VMAX, né, foi uma que me chamou bastante atenção quando eu vi essas listas a primeira vez, porque usualmente a gente via 4-3, né, por aí, e aí eu vi essa que usava 3-1, até do Augusto Berninger, que participou com a gente um tempo atrás. E aí eu até questionei, ele falou, pô, mas só um Urshifu VMAX? Mandei mensagem pra ele, né, e ele falou exatamente isso. Não, o objetivo é bater com o Urshifu V mesmo, não precisa bater com o VMAX, você usa um assim, só quando precisar de um dano realmente muito pesado. De resto, é o Urshifu V dano 220 ou o Umbreon VMAX batendo. Eu falei, aí eu entendi como a construção do baralho foi modificada porque a gente tinha antes, né? Porque antes era sempre monta o Urshifu, dá um porradão em alguém tentando pegar 3 prêmios. Monta outro Urshifu, dá outro porradão em alguém tentando pegar 3 prêmios. E agora não, você tem uns atacantes um pouquinho mais leves, né? Dependendo de como começar a partida, você pode dar laser focus ali, já ter um Urshifu montado pro outro turno, puxar alguém com o Umbreon, né? Achei bastante interessante o modo como a lista foi montada. Inclusive, um tempo atrás, na época que a gente falou de Single Strike, lá no lançamento da coleção deles, Battle Style, a gente tinha comentado que o Single Strike precisava de um atacante VMAX que batesse mais ou menos a metade do HP de um VMAX. Por exemplo, 160, 180. E que é o Umbreon VMAX que faz isso, né? Ele completa o Urshifu V, no caso, porque se você depender só do Urshifu V, várias vezes você vai tomar um hit nele. Então, ele bate porradão, 180 mais os bônus, só que na volta provavelmente ele vai tomar um hit, até porque ele toma dano da habilidade do Round 1. E o Umbreon VMAX faz justamente esse link, completa um pouco o deck, no sentido de ele dá 2 hits em VMAX, só que ele também morre em 2 hits a maioria das vezes. É muito difícil ele morrer em um hit só, apesar dele tomar dano do Round 1. E não tem tantos decks assim que dá um dano gigantesco, né? Então E outra, cada um tem uma fraqueza diferente e elas se complementam muito bem. Eu concordo. O Urshifu, eu gosto dessa linha que joga com um VMAX, porque esse VMAX ou entra pra dar aquele porradão pra você vencer a partida, comprar 3 prêmios e atrasar o cara, ou pra você dar um nocaute no Zamazenta, já que o dano dele não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. Zamazenta, Decidueye, Altaria, que vier pela frente ele atravessa. E eu acho legal porque assim, você mantém ali a questão de contagem de prêmio, em 2 prêmios, o cara vai ter que talvez causar 2 ou 3 nocautes pra poder vencer a partida. Ele tem um bom dano. Hoje a gente vê que o formato ele tá condicionado a você dar nocaute em 2 hits na maioria das vezes. Vai depender muito do que você tá enfrentando, mas se você estiver enfrentando o VMAX é 2 hits, se você estiver enfrentando o V220 é um número mágico, você consegue dar nocaute na maioria das cartas que estão em jogo. O Umbreon V tem 200 de HP, o Suicune tem 210, a maioria dos Pokémon V tem 220 de HP, acho que só o Zamazenta tem 230, então você consegue dar um nocaute bem consistente com os Urshifu, batendo apenas com o seu V. A única condição é que você não pode atacar com ele no próximo turno, e aí você vai precisar de Switch, você vai precisar de outros recursos para poder atacar, ou até pagar o custo de recuo, já que a Una da Vitalidade retorna as energias especiais. Você pode pagar o recuo com as energias especiais, colocar outro como ativo, acelerar com o Round 1 e tá atacando de novo, e usar o Umbreon como suporte para dar alvo no banco, e aí abrir leque para você usar Marine, usar Professor Carvalho, né, que tá nessa lista aqui, né, a pesquisa do Professor no turno. E outra coisa que eu acho muito boa da versatilidade do deck é assim, se você estiver enfrentando se você não estiver enfrentando que bata na fraqueza do Urshifu, ele joga bem contra todos os decks. Se você pegar alguém que tá batendo na fraqueza dele, quem tá no formato que bate na fraqueza do Urshifu
Urshifu, na maioria, é o Dragapult ou o Shadow Rider, você bota só o Umbreon pra jogar. O Umbreon bate na fraqueza dos dois, tanto do Dragapult quanto do Shadow Rider. E o Umbreon é muito decente, tanto o V quanto o VMAX, pra causar one hit no Dragapult VMAX e no Shadow Rider VMAX também. O Umbreon é o parceiro perfeito pro Urshifu, né? Nessa questão de cobrir fraqueza, porque ele consegue cobrir muito bem, tem um ataque muito bom, uma habilidade excelente, né? Então acaba... O que faltava pro arquétipo golpe decisivo com base no deck do Urshifu ser realmente relevante, veio com o lançamento do Umbreon. E até aproveitando o que você disse sobre o 220 seu dano mágico, né? Atrapalha ele nos Zamazenta que tem 230, que aí talvez você tenha que tentar acelerar mais uma energia single strike, né? Mas, por exemplo, o Suicune, o Zacian, naquele baralho de Zacian com os Zamazenta, estão usando muita capa da determinação. E aí eu vi que as duas listas que a gente separou vem o quê? Com o Tool Jammer, que é a ferramenta essencial para esse tipo de momento. Você liga, torna sem efeito a ferramenta e causa o nocaute, né? Acho isso excelente. Verdade. E até você pode, por exemplo, não necessariamente baixar no primeiro turno, você pode, num exemplo, dar 220, deixar por 10 e no outro turno fazer o combo de puxar com o boss, ligar a ferramenta, causando nocaute e depois fazer o Umbreon pra puxar o outro bicho e causar o nocaute mais uma vez, entendeu? Então, abre muita possibilidade o Tool Jammer, exatamente contra a capa da determinação que tá sendo bastante presente em alguns baralhos, né? Especialmente nesses Big Basics aí. Eles usam mais também nos Vs básicos, né? Porque são Pokémon de 220, 210, 230 de HP e que contra alguns VMAX eles vão tomar um hit. E aí o jeito que eles estão tentando contornar essa situação é usando a capa. Aí a gente tem Inteleon também, que dá os pings, então a capa é um jeito de você mitigar um pouco do dano dos Inteleon, mas por ela ser tão presente hoje que aí o Tool Jammer fica extremamente valioso, além de tirar o efeito do balão de ar, que já é motivo suficiente para usar ele, mas ainda tem um pouquinho desse bônus aí de tirar o efeito da capa também. Tipo, parando pra pensar, essa mesma estrutura de lista dá pra gente tentar colocar até o Tyranitar V, que tinha um baralho que jogava legal há um tempo atrás, o Tyranitar V. Ele é um Pokémon de golpe decisivo também, e você consegue fazer uma graça com ele, sabe? Ele bate 60, descarta as duas do topo do deck, com as energias especiais, esse 60, ele vira 100 de dano, vira 100 fácil, né? Vira 100 fácil, ou 240 e você descarta 4 do seu deck. Ele pode também voltar a jogar legal com uma estrutura bem parecida com essa, usando o Umbreon também, porque aí você pode... Tem muito Pokémon assim de baixo HP que você pode cavar assim um prêmio, 2 prêmios e ir descartando carta do oponente até você dar o pancadão de 240. Isso é verdade. No caso do Tyranitar, em questão de dano, tem o próprio Umbreon V, que já é mais que suficiente, né? Ele bate 160. Contador 160. Não, mas seria pra substituir o protagonismo, sabe? Ao invés de jogar com o Urshifu, jogar só com... Porque antes a gente tinha um baralho de Tyranitar com o Houndoom. A gente tinha o Urshifu de golpe decisivo e o Tyranitar. A gente tem uma outra opção de deck de golpe decisivo, sabe? Foi nessa questão que eu puxei. Sim, entendi. Mas conclua seu raciocínio. Não, é isso aí mesmo, que eu lembro dessa época do Tyranitar atacante, só que às vezes esse negócio de descartar do próprio deck e ser 4 energias é o que deixava ele pesado. E ele também toma um hit, né, dos VMAX. E aí, tendo o Umbreon V já na engine do deck, o próprio Umbreon V pode servir como Tyranitar na maioria das vezes. Como Tyranitar era, no caso, né? Sim, sim. De tão boa que a carta é, tanto o V quanto o VMAX são ótimos. E do Urshifu também, tanto o Urshifu V quanto o Urshifu VMAX também são muito bons. Então esse deck, apesar de parecer bem linear, ele tem bastante opção pra jogar. Eu acho que a questão do Tyranitar, ela perde um pouco no custo desse ataque, né? Enquanto o Urshifu V você consegue dar já 220 com 3 energias, tendo o drawback de apenas não atacar no turno seguinte, o Tyranitar pode descartar recursos importantes para você no continuar da partida para dar o dano de 240. Então, apesar de ter gostado bastante daquele baralho do Tyranitar, eu vejo nesse momento o Urshifu como um parceiro muito melhor. Sem contar que, se você montasse com o Tyranitar,
você teria o baralho inteiro focado na fraqueza de grama, né? E perderia, de certa forma, o trunfo que foi cobrir a fraqueza, né? Porque tanto o Tyranitar tem fraqueza grama, né? O Umbreon também. Até os Houndoom tem fraqueza grama. O modus operandi do deck se torna diferente, porque você acaba tendo que jogar de uma forma diferente, menos agro quanto o Urshifu de golpe decisivo sabe? Por isso que, como eu falei, buscar talvez alvo em Pokémon de HP mais baixo, ou buscar 2 hits, focar em usar muito mais o primeiro ataque e deixar o segundo ataque para um trunfo, e ir jogando nessa mais cadenciado. Não sei se o formato cabe, mas teria que mudar o modus operandi do deck, a forma de se pensar, porque teria que ser menos agro do que a gente vê no deck de Urshifu. Bom, a gente tá falando da ascensão dos golpes decisivos, eu tô procurando outros decks que podem se beneficiar dessa lista, né? Outras cartas. A gente tem, além do Tyranitar de golpe decisivo, a gente tem o Slowking de golpe decisivo, a gente tem o Tornado de golpe decisivo, e aí eu não sei se encaixaria em algo muito parecido aqui. Vocês acham que dá pra tentar alguma coisa? Tornados mesmo. Tornados parece ser um baralho que pode ganhar algum fôlego nessa questão, mas eu acho que aí já não cabe o 4-2 do Urshifu, né? O Tornados V não é tão porradeiro, né? Você dependeria mesmo de evoluir e bater com o VMAX, né? Tem o bônus de poder usar uma energia, um bônus de ataque a mais, né? Mas ainda seria uma outra fraqueza também, que tá razoavelmente menos presente, né? Eu acho que pode ser interessante. Teria que trabalhar um pouquinho pra lapidar, mas acho que dá pra partir dessa lista aqui, considerando que vai ter que mudar 4-2 ou 3-1 ou 3-2, né? Não é uma linha muito ok pro Tornados, né? Já que, né, como eu disse, o Tornados V não consegue atingir danos assim tão legais, né? Até tô pegando aqui a carta pra gente poder dar uma revisitada. O Tornados V, ele dá 180 também, mas com uma energia a mais e descartando uma energia dele. Então dá pra se pensar assim, é uma energia a mais, talvez seja um pouquinho mais complicado, você vai precisar descartar uma, mas ele consegue dar 180 também. Então, mudando levemente o formato, dá pra jogar assim, com o bônus de que ele tem resistência ao tipo lutador, né? O que é sempre válido num formato que tem 2 baralhos lutadores tão fortes. Sim, e tem o lado ruim de ser fraco elétrico também. A gente tem o Jolteon aí. Então, é isso que eu tava pensando. Realmente, ele tem a fraqueza a elétrico, mas o tipo elétrico tem um baralho realmente relevante no meta, que é o Jolteon. Tá fazendo uma graça aí. Enquanto, por exemplo, o Urshifu tem fraqueza psíquico e precisa lidar com 2 baralhos psíquicos no meta. Então, assim, estatisticamente falando, é muito mais provável o Urshifu pegar fraqueza do que o Tornados, né? Cara... Sim, exatamente. Mas tem uma nova engine aí, não sei se é engine, eu sou péssimo com esses termos, mas tem uma nova estrutura de lista que o Vini trouxe, que dentro do deck de Urshifu de golpe fluido, jogando com o Zamazenta, cara. E olha, bicho é um deckzinho assim, eu ainda tô entendendo como operar o deck, mas é promissor demais, cara. Ele joga com uma linha de 4-4, joga uma linha de Inteleon, 2-2 Urshifu de golpe fluido e 3 Zamazenta. Zamazenta não, Zera Hora. 3 Zera Hora. O Zera Hora. Zera Hora. Zera Hora. Tá bom, gente. Eu tô de volta, tá? Zera Hora. Cara, teve umas 2 partidas que eu nem precisei, cara, jogar de Urshifu. O Zamazenta fez o serviço de uma forma incrível. Então, assim, eu tô com coisa na cabeça. Zera Hora. Então, assim, o Zera Hora, podendo voltar pro formato, vai ser problemático pro Tornados, porque é um segundo baralho pra bater na fraqueza de elétrico. Se ele realmente se firmar no meta, e acho que ele poderia ter problemas. É que no presente momento isso não é uma ameaça tão grande, né? Mas pode vir a ser. Tem que, como eu disse, né? Sempre a leitura do meta, eu já falei em outros programas, né? Você tem que, não basta ter só um baralho consistente, como tem que ler o meta em que você vai inserir esse baralho, né? Então, no presente momento, o tipo elétrico tá um pouquinho em baixa. Se voltar a ser relevante, aí você teria que trocar o batedor do baralho, né? Então, assim, essa base com 4-4 Round 1, os Umbreon, ela vai funcionar pode ser adaptada para jogar com outros atacantes do tipo, do arquétipo golpe decisivo, acho que de acordo com o meta, com ligeiras alterações entre um e outro, né? Então, por exemplo, a linha de energia, né? Nesses baralhos eles estão usando 4
energias de captura, 4 energias de golpe decisivo e 2 energias básicas do tipo lutador. Eventualmente, mudando para tornados, o que teria que acontecer? Você pode mudar as 2 energias básicas para a energia poderosa, porque o tornados aceita. Você pode botar algum outro tipo de energia, mas você teria que adicionar uma espectra, porque não existe mais aquele bônus de você conseguir dar uma porrada num Pokémon que tanca dano de VMAX, que é o papel do Urshifu VMAX, né? Então você consegue partir dessa lista e com pequenas modificações você chegar a usar tipos diferentes como atacantes em parceria com o Umbreon, né? Então, no caso, o Tornados. Eu não consigo me lembrar agora se a gente tem algum outro atacante muito que valha tão a pena pra esse tipo de baralho. Não me veio à cabeça nenhum. Mas, por exemplo, o Tornados poderia usar o Tyranitar pra ser a grande porrada, sabe? E isso aí vai ter que ser bem avaliado, né? Não, porque pra ser a grande porrada, 4 energias é muito. Pra o Tyranitar entrar em campo, você teria que colocar 3 Houndoom. Eu acho que seria muito pra ser um segundo atacante pro Tornados. Aí teria que deixar o serviço pro Umbreon mesmo. Tem o Slowking de Galar, que não é assim... só pra citar outras cartas, tá, galera? De golpe decisivo, mas... eu gosto da ideia, mas ele não me passa nenhuma segurança. Ele tem um ataque intoxicação máxima, bate 10 de dano por 2 energias, uma Dark e uma Incolor, 10 de dano e o Pokémon ativo do oponente fica envenenado. Estando envenenado, ao invés de um contador de dano na virada do turno, ao invés de ele tomar 10 de dano, ele toma 120 de dano. Então, com 2 energias especiais acelerando com Houndoom, ele bate 50 mais 120 do envenenado. Esse 50 mais 120 é 170. Não é um número mágico e também não é uma condição tão legal assim, mas é uma outra opção, né? Já falando da ascensão dos golpes decisivos, né? Mas é o que eu menos apostaria. Eu acho que eu iria muito mais pro lado do Tornados pra tentar algo do que talvez o Slowking, né? A diferença é que o Tornados, ele se beneficia... Não prestei tanta atenção assim, né? Na hora que você falou. Se você falou da energia energia incolor especial, porque pode entrar num deck do Tornados também. Eu sugeri que, por exemplo, você poderia trocar as 2 básicas por 2 poderosas, modificar a linha de ataque, né? De acordo com o meta. Tudo tem que ser baseado no meta em que o baralho for inserido. Se você apostar que vai ter, por exemplo, muito Pokémon psíquico, talvez seja interessante jogar com Tornados, apesar de ser mais difícil de botar ele em campo, porque o Umbreon vai dar conta do que você precisar fora isso. Se você vê que o meta está se direcionando por um baralho do tipo elétrico, por exemplo, com muito Jolteon, muito Tapu Koko VMAX, Pikachu VMAX, Zera Hora, né? Tem diversos Pokémon elétricos que não costumam, né, chegar muito alto nos torneios que tem acontecido. Mas se o mestre direcionar para esse lado, aí obviamente o Urshifu fica melhor. Por quê? Porque ele vai conseguir cobrir essa fraqueza, né? A grande vantagem é a versatilidade que a presença do Umbreon e a energização do Houndoom causam. Eu consigo causar danos pesados, eu tenho 2 tipos de atacantes necessariamente, né? Tirando o Slowking de Galar, são 2 tipos diferentes, então eu consigo cobrir eventualmente uma fraqueza, né? Então, se tá psíquico e eu vou usar o Tornados, eu vou ter o Umbreon para bater nos psíquicos e o Tornados que vai resistir aos lutadores. Se tá elétrico, eu vou ter o Umbreon para puxar e bater na fraqueza nos Pokémon psíquicos, que são a fraqueza do lutador, e eu tenho o lutador para poder nocautear os Pokémon elétricos que estão em alta, né? Então, o arquétipo ganhou em versatilidade com o lançamento do Umbreon, né? E acho que vai ganhar ainda mais com o que deve sair agora em Fusion, que vai ser o Gengar, né? Então, vai ganhar ainda mais, na minha opinião. Nossa, o Gengar é o grande atacante que vai vir vir pra esse arquétipo, né? Sim. E é isso aí, cara. Tanto o Single Strike quanto o Rapid Strike tem como principal vantagem exatamente essa, de poder usar vários atacantes no mesmo deck sem perder muita coisa. E aí você cobre bastante do que faz o Pokémon às vezes ser injusto, que é você pegar um baralho que é a fraqueza do seu e aí você tá 50% mais provável de perder do que estaria se fosse um baralho normal, né? E aí, conseguindo driblar isso da fraqueza
fraqueza, já melhora muito a jogabilidade. Sim, por exemplo, só pra relembrar o pessoal aí, o Gengar VMAX, ele é do tipo golpe decisivo, tem 320 de HP, por 2 energias do tipo Dark, ele causa 60 vezes a quantidade de Pokémon V e GX que o seu oponente tem em jogo, o que, considerando o nosso meta todo voltado a Pokémon V e GX, deve ser um dano pesado. Por uma a mais, 3 energias Dark, ele vai causar 250 de dano, com o drawback de não poder atacar no próximo turno. Então assim, é um Pokémon muito forte, tem uma fraqueza diferente da do Umbreon e que pode fazer uma bagunça quando chegar. Eu acho que esse deck do Gengar, ele vai fazer uma diferençazinha, cara. Não sei se... A galera tava especulando ele jogando com Eternatus, não sei se isso vai cair muito bem, mas numa base dessa que a gente tá discutindo de Round 1 com Umbreon, pode ser que ele se destaque legal dentro do formato, né? Vocês lembram qual é a fraqueza dele? Se a fraqueza dele é lutadora ou... O Gengar é lutador. É lutador, né? A gente vai sofrer aí ainda vai sofrer um pouco com os Urshifu, né? Mas dependendo de como você montar ele, pode ser que ele se destaque, né? Até porque a gente tem ainda alguns baralhos que mesmo... se bem que a fraqueza que tá mais pegando é deck elétrico, né? Que tá tomando muito, né? Tá complicada a vida dos deck elétricos, hein? Tá complicado. Os decks elétricos, pô, tão sofrendo. Toda vez que vem uma carta que você olha assim, esse aqui, ó, promissor, hein? Não, fraqueza luta. Larga a mão. A Pokémon gosta de fazer isso, né? De meio que moldar o meta do jeito que ela espera que o meta seja, né? Isso desde a época mesmo do Zoroark, lá atrás. Quando o Zoroark era, tipo, o melhor deck, qual que era o segundo melhor deck? Buzzwole. É verdade. E depois surgiu o quê? Zoroark, que é, tipo, o counter do próprio Zoroark. Então, a Pokémon não gosta de deixar um deck solto, assim, não. Aí ela usa a fraqueza pra poder balancear um pouco o formato. É verdade. E eu vi que eu tenho visto que o Calyrex tem perdido muita força, né? Não tem tanto protagonismo agora como tá tendo o próprio Urshifu de golpe decisivo com o Umbreon, que tem aparecido muito no topo, Leafeon, que tem aparecido nos torneios, bastante nos torneios até. Deu uma caidinha, né, o Shadow Rider. Os dois cavalos, né, é um negócio que me surpreendeu um pouco pra mim. O cavalo glacial, o azul, ia ficar forte, o Calyrex roxo eu já esperava cair um pouquinho, mas não esperava cair assim do jeito que caiu não, sendo sincero pra você. Então, o Calyrex, eu acho que ele perdeu muita força com o Gengar Tag Team saindo. E era um pouco esperado, mas eu também não esperava que ele caísse tanto. Até porque tem o Alcremie VMAX, que é uma puta carta também, né? Um atacante muito bom, é fraqueza metal, é diferente da fraqueza Dark do Calyrex. Então meio que dá pra você tentar driblar um pouco os decks Dark. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que ele tá batendo muito fraco. Por exemplo, no T2, às vezes você precisa fazer o Alcremie no T2 e só bater no T3, e o formato eu acho que tá punindo ele por causa disso. Às vezes no T2 o cara já tá batendo forte 200, e aí até você começar a bater, o cara ter batido um pouco antes já dá uma piorada no deck. Sei lá, eu acho que é mais ou menos nesse ritmo aí. Mas não é de todo ruim não, mas ele deu uma caída boa mesmo. Eu acho que até... me surpreende. Pode falar. Vou falar. Eu ia falar que assim, até desviando um pouquinho, né, da questão do golpe decisivo, essa modificação aí, essa queda do Shadow Rider pode começar a ser revista assim que celebrações ficar legal pra jogo, porque vai ganhar um atacante interessante que é o Zacian V, né? É um atacante que por 3 energias bate mais do que o Calyrex, é um atacante básico, é um atacante que se você começar, ele pode já puxar uma energia pro campo, o dano escala, ele aceita, por exemplo, a espada enferrujada lá pra poder dar dano adicional. Então, eu acho que o Zacian V pode ser uma boa adição para o baralho do Calyrex Espectral. Até para ficar um pouquinho menos dependente do Alcremie, o Alcremie voltar a ser aquela carta para finalizar o jogo, dando aquele porradão, você jogando ali com o Articuno botando energia em campo, 1 ou 2 Calyrex para acelerar o Zacian, e assim vai, entendeu? Eu acho que a gente consegue melhorar o baralho e ver uma crescente nele de novo.
Quem eu acho que agora não vai voltar a não aparecer mais é o Calyrex Glacial, porque a queda dele foi muito vertiginosa. O Suicune ali com o Ludicolo e Inteleon está se mostrando um baralho muito melhor, muito mais simples de jogar. Então eu tô pouco crente em uma reviravolta favorável ao Calyrex Glacial. Eu fui entrar aqui no torneio que a gente tava vendo, o Sunnies, que o Umbreon foi campeão aqui com o Rodolfo Coton, argentino, e fui totalmente refutado aí sobre o Shadow Rider e o Ice Rider, porque no top 4 temos um Shadow Rider no terceiro e um Ice Rider no quarto, né? Fazendo um 5-1 cada um deles. O torneio foi só de 6 rodadas, mas temos aí no top. Agora, o que tá começando a destacar legal é o Dragapult. Nesse torneio que teve muito Dragapult. Cara, Dragapult voltou muito bem com os Inteleon, né? Inteleon tá um câncerzinho bonito, hein? Sim, assim, eles até aparecem, mas é que antes você abria os torneios e você via, 60 jogadores, sabe? 40 ficavam divididos entre esses dois, né? O meta tá muito mais diversificado, tem muito mais baralho interessante e tem, por exemplo, se destacando mais outros baralhos, sabe? Então, por exemplo, se você for olhar aqui, o Suicune Ludicolo teve 3 baralhos nesse torneio, né? E o Calyrex também teve 3, mas o Suicune foi melhor. Ficou... eu abri aqui o Late Night, que é o do Zach Lissage, que deu mais de 230 jogadores. Tem 21 Calyrex Inteleon e 13 Shadow Rider Calyrex. Bastante. O Shadow Rider caiu mais, né? Caiu mais. E o Suicune 12. 27 Umbreon, Urshful Umbreon e 25 Dragapult. Os caras deram a cal. Vai ter muita gente de Urshful, então vamos de Dragapult pra bater na fraqueza. Sim. E essa questão do Suicune Ludicolo aí, cara, bate na mesma tecla que o Zacian e era um tempo atrás. Tipo, a carta é tão boa, mas tão boa que vale a pena você jogar só do Suicune contra qualquer outro Pokémon de água. A mesma coisa do Zacian com o Metal. Ele é tão bom comparado com os outros que não vale a pena usar outra carta. Ele faz muito melhor o que os outros fazem, né? Então é muito mais complexo você fazer o Ice Rider jogar e tem que depender de energizar, descartar energia. O Suicune não, você encheu o banco ali e boa, entendeu? Ainda tem o Ludicolo, né? Tem aquele Lombro que pode entrar em campo direto, sei lá. Ele faz bem e parece um pouco mais simples. Isso faz com que o outro parece pior um pouquinho, menos bom. Eu montei o Zacian Turbo no físico. Tô com o deck quase montado, né? Falta pouquinha carta pra montar. E eu gosto de como ele funciona, cara. De verdade. Não com Inteleon. Eu vi aqui uma lista de Zacian Inteleon, não com Inteleon. Zacian, 4 Zacian, 2 Amazenta e 2 Oranguru de Pokémon pra você poder montar ali. Joga com Rotomfone, monta ali. Cara, essa semana eu fui na casa de um amigo, a gente jogou e eu consegui montar um Zacian no T1, cara. No meu T1 eu consegui botar a capa e botar 3 energias no Zacian de forma absurda. Então é um deck ainda com potencial muito bom, como o GH tava falando. É uma carta que ela sozinha já é bizarro de forte, sabe? Bate 230, tem uma habilidade que ela acelera a energia nela mesma e ela te dá draw. Assim como o Suicune também. O Suicune também, que é outra carta mágica, cara. Eu gosto muito dela. Ainda vou conseguir montar o deck do Suicune. Suicune é mágico, essa carta. É sensacional. Pena que eu perdi quando ele tava parado, viu? Isso aí eu fiquei de cara comigo mesmo. Eu perdi os Ice Rider, que tava 35 conto, né? Fala, GH. Eu também, eu perdi o Suicune quando tava barato. Eu nem tava jogando, eu acho. Mas desde que saiu, cara, eu sou fãzaço do Suicune e quero muito jogar com o deck, só não tá rolando. Tá difícil até de conseguir no online. Eu falei, vou esperar o live. Eu acho. Inclusive, o Suicune é um dos meus Pokémons favoritos. E era uma carta que nunca tinha uma carta boa. Agora tem uma carta boa e boa até demais. Pô, tomara que realmente no live as previsões que a gente fez se confirme e fique fácil da gente conseguir as cartas. Porque, maluco, vai ser muito bom de jogar. Eu tô muito ansioso pra que chegue logo o live pra gente poder testar logo as paradas e começar a cavar o ranked lá. Eu e o GH no topo. Bora, GH? Bora aí, fechou. Vamos topar direto no Ranked. Mais alguma carta? A gente não falou de nenhum Baby de golpe decisivo, né? O que tem de Baby de golpe decisivo que a gente pode, talvez, tentar citar aqui? Eu acho que só tem o próprio Urshful de golpe decisivo, né? Mas não não sei se é tão bom assim, não. O que vocês acham? Tem o Story Journer e tem o Lycanroc também. O Lycanroc. O Lycanroc é bem interessante. Não. Calma aí que eu vou pegar agora o texto da carta pra gente.
do Lycanroc. Tô com o site aberto aqui. Ué, tá, pera aí que eu acho que tá na busca avançada aqui. Redefinir. Tem um site oficial do Pokémon, você consegue buscar todas as cartas. Tudo em português, traduzido bonitinho, aquela coisa linda de Jesus. Cadê os Lycanroc? Me deu 2 páginas de Lycanroc. Pô, Pokémon, eu quero de golpe decisivo, pô. 80 mais 10 pra cada Pokémon golpe decisivo na pilha de descarte. 2 energias. Então aí seria 120 dano base, né? Com 2 energias especiais, 120 dano base, mais o que você tiver de golpe decisivo na pilha de descarte. Que pode ser até Pokémon básico, né? Se chegar, por exemplo, a 160, você já dá 2 hits no VMAX aí. Interessante. E você tem a possibilidade também de, sei lá, no meio do jogo chegar a 200, 220 pra matar um V básico, se precisar. É ok. É porque o formato tá tão ruim pra os Pokémon Baby mas também tem a questão de que ele é testa. estágio 1, né? Você perde um pouquinho do fator surpresa, né? Baixar, montar e bater, né? Isso também atrapalha um pouquinho exatamente. a carta, né? O Stone Journey não. O Stone Journey, quando ele já teve um momentinho um pouco mais relevante, né? Em que você baixava e tentava já bater, né? Um que eu acho interessante, que pode, né, ver eventualmente, né, algum jogo, é o Mawile. Não sei se vocês já olharam. Tem o Mawile, ele bate 100, né? Mas são 3 incolores, então você encaixa em qualquer baralho que acelera a energia com o Round 1, né? Se você colocar 3, por exemplo, já vão ser 160. Eu só tô procurando qual era o efeito do ataque, porque tinha algum efeito esse ataque do Mawile, só um instantinho. Tá aqui, ó. São 100 e com o dano do efeito não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Então, tipo, você pode chegar a 160 de dano em alguém. Uma pena que não é afetado por fraqueza, que se fosse, poderia ser um ótimo atacante para matches ruins em que o oponente tem fraqueza a metal. Um exemplo seria o próprio Alcremie. Você monta uma wild desse aqui, você daria nocaute no Alcremie. Infelizmente, isso não é possível, mas ignorando efeitos, é muito bom. Você pode usar... pensei num uso, ó. Você pode colocar ele naquela lista de tornados, que eu falei que você perde o fator de 270 e ignorar efeitos. Só que uma wild desse aqui, com as energias aceleradas, nocauteia, por exemplo, um Decidueye e sobrevive ao ataque de outro Decidueye, entendeu? Então, é uma carta interessante. O golpe decisivo aqui do Urshifu, ele bate 100 e se tiver a contador de dano nele, ele bate mais 100 de dano. Levando em consideração que são 3 energias, ele pode chegar a 260 de dano com esse ataque. Que não é um dano ruim, 260 é um ótimo dano, mas é estágio 1, né, que a gente tá falando. Estágio 1 fica mais complicado, o jogo tá rápido demais. É engraçado que o jogo tava rápido demais pra estágio 2, agora o jogo tá ficando rápido demais pra estágio 1. Daqui um pouco você vai pegar as cartas, desconsiderar tudo que é Baby e só jogar com V, porque tá muito ligeiro. Não só rápido demais pra ser estágio 1, é porque não só tá rápido, como os Pokémons têm muito HP. Pra 300 e tantos de HP, pouquíssimos estágio 1 conseguem chegar nos 2 hits pra isso. Geralmente os estágio 1 dão 110, 120, que era o que a gente via... alguns 2 anos atrás, na época do Sol e Lua, né? A gente vê, inclusive, básico dando 100, 120. E estágio 1 geralmente dava isso aí também, com uma habilidade boa, com alguma coisa relevante. Agora, um bicho de 330 de HP, o seu estágio 1 dá 120, nem vale a pena você montar. Ainda tem Cheryl no formato, então é uma coisa tão ruim que nem tá valendo a pena mais. Verdade. Acaba realmente não fazendo muito sentido e não vai fazer muita diferença. Então é isso, gente. Mais alguma coisa de golpe decisivo aí? Mais alguma carta que a gente deixou passar? Eu, no momento, não me lembro de nenhuma, não. Porque eu acho que é basicamente isso aí, né? Não saiu muito. Se a gente não lembra, é que ela não é boa. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Aquele... Como é o nome daquele bicho que foi campeão mundial lá, com o Shintaro Ito? Ou aquele Megaldino lá, ninguém considerava. Era meme, não sei o que, o cara chegou lá e ganhou o torneio. Então, sei lá, né?
é isso, pessoal. Hoje foi esse papo aí sobre os golpes decisivos que estão começando a ganhar protagonismo no meta. E é legal a gente ficar de olho nesses baralhos, até pra entender como que eles funcionam, pra gente saber como jogar contra, porque é bem importante isso dentro dos torneios que a gente for jogar. Agora, Alcim, manda braba aí do nosso Running da semana. Vamos lá, pessoal. O Running que eu deixei na semana passada tinha a ver com a carta de apoiador da Cheryl. Eu deixei esse Running porque houve esse tipo de questionamento nos muitos grupos de WhatsApp de Pokémon TCG que a gente tem por aí, que era acerca da cura que a Cheryl proporciona. Se a gente pegar e ler o texto da carta, tô terminando de abrir ela aqui, ela vai dizer o seguinte: cure todo o dano de cada um dos seus Pokémon de evolução. Se fizer isso, descarte todas as energias dos Pokémon que foram curados desta forma. A pergunta era se eu podia escolher não curar um dos meus Pokémon. Como o próprio texto deixa bem claro, é para curar o dano de cada um dos Pokémon. Então todos eles, sem exceção, devem ser curados. Os únicos que não serão curados são os Pokémon básicos, né? Então se for evolução vai ser curado, você não pode decidir não curar um Pokémon. Para a semana que vem, a minha pergunta do Rolling não tem a ver com uma carta específica. Ela inclusive foi sugerida pelo nosso ouvinte Mr. Wesley, que jogou a seguinte questão: se o meu oponente declara um ataque, mas o Pokémon ativo dele não possui as energias para atacar, o que acontece? O turno dele acaba porque ele já declarou um ataque, mesmo que ele não possa atacar? Então, vamos lá. Meu oponente declarou um ataque, mas ele não tem energias necessárias para realizar aquele ataque. O que acontece? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Perguntinha capciosa aí pra vocês. É muito bom saber disso, até pra vocês se prepararem, porque a gente teve já situações aí, a galera já tá ligada de declarar ataque e não conseguir atacar, ligar energia errada. Vocês estão ligados aí, saber qual foi top 4 de um torneio da Alemanha. Acho que foi da Alemanha ou na Austrália. Alguma coisa dessa daí. Vocês vão saber. Mas é isso. Semana que vem teremos essa respostinha que é muito legal a gente saber. E chegamos ao final aqui do nosso querido podcast de hoje. Não esqueçam de mandar mensagens aqui pra galera, pra nós aqui. A gente gostaria de ler a sua mensagem no programa. Quem sabe abrir até um espaço para leitura de mensagem dos ouvintes. Então mande a sua mensagem no Instagram, manda a sua mensagem pra gente no e-mail também, que o Alci já vai passar pra vocês, pra que a gente possa interagir e ter um contato mais próximo com vocês. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Até o próximo Dragon News Podcast. Eu fico por aqui. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Eu sou o GH. Vocês me encontram lá no Twitter, GH_PTCG, ou no Facebook, Gabriel Monteiro. E não tem Instagram ainda, vou fazer, prometo. Falou, pessoal. Você pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram em @JoãoAlcim. E também pode seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod nas duas redes sociais. Se você quiser mandar o seu feedback, uma sugestão, uma crítica, um elogio, você pode mandar lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí, até semana que vem.